Meu namorado abusivo roubou minha cachorra e transformou minha vida em um inferno. Minha cachorra é uma capetinha. Eu, mulher de 35 anos, amo aquela pestinha, mas vou te contar. Semana passada, ela fugiu do quintal enquanto eu estava ocupada preparando o jantar de aniversário do meu namorado. Meu namorado, Mike, homem de 40 anos, deixou a cachorra sair nessa hora, mas não ficou lá fora de olho na cavadora profissional. Quando fui chamá-la de volta, ela não estava em lugar nenhum. Moro em uma cidade movimentada, numa rua bem ativa, e fiquei naturalmente preocupada. Mas o Mike ficou dizendo que ela devia estar bem, que somos conhecidos no bairro pelos nossos passeios diários pontuais, e que alguém a veria e a traria de volta. Mesmo assim, fui procurar por ela, mas não achei nada. Fiquei 48 horas sem encontrar minha cachorra e chorando de tanto estresse. Ela está comigo há 7 anos, e sei que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas ela é minha companheira, minha melhor amiga, e eu amo aquela criatura mais do que tudo. Eu chorava só de pensar que ela poderia estar machucada ou, pior, morta na beira da estrada. O Mike disse que tentou rastrear o microchip dela, mas, por algum motivo, não funcionou. A coleira dela tem uma etiqueta com nossa localização, mas o Mike não colocou porque, segundo ele, ela só ia sair rapidinho. Tem uma vizinha nova, uma mulher de uns 30 e poucos anos chamada Josie, e descobri que ela estava com a minha cachorra. Ela encontrou minha cachorra sem etiqueta, perambulando pelo quintal dela, 3 casas para baixo, e como não nos conhecia, levou a cachorra ao veterinário local. O veterinário reconheceu minha cachorra e me ligou. Foi assim que minha pequena capetinha voltou para casa. Eu fiquei tão feliz que não parava de agradecer a Josie, explicando o quanto eu estava preocupada. Só que, do nada, o Mike suspirou alto atrás de mim e disse: ainda bem que isso acabou. Ela estragou meu aniversário com essa palhaçada. A Josie ficou com uma expressão confusa, mas não disse nada. Só falou algo quando eu a acompanhei até a porta. Ela me contou: você pode não acreditar, mas ele me disse ontem à noite que vocês não têm animais de estimação. Fiquei confusa e meio que não acreditei nela na hora, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Resolvi checar as imagens da nossa campainha com câmera, e lá estava, bem claro, enquanto eu estava procurando minha cachorra, a Josie mostrou uma foto dela para o Mike e perguntou se ele a conhecia. Ele disse que não, que a gente não tinha cachorros, e ainda sugeriu que ela chamasse o controle de animais. Acordei o Mike, que estava dormindo no sofá, e perguntei sobre isso. Ele negou, dizendo que a Josie estava tentando causar confusão. Como eu já tinha minha cachorra de volta, tentei deixar as coisas voltarem ao normal. Só que ele ainda comentou que merecia um dia de compensação ou pelo aniversário arruinado. Quando contei sobre as imagens da câmera, vi que ele ficou imóvel. Então admitiu. Disse que fez aquilo porque minha cachorra já está velha, se ela tem 8 anos, e ele queria me poupar, já que ela provavelmente morrerá em breve. Ele acha que a gente devia focar no futuro, não no passado, e que minha cachorra é uma lembrança do passado. Respondi que isso não fazia o menor sentido. Ele me viu quase desmoronar de preocupação com minha cachorra e, agora, eu nem consigo confiar que ele não teve algo a ver com o desaparecimento dela. Ele explodiu, dizendo que sabia que eu ia arrumar um jeito de culpá-lo e gritou: você ama mais essa cadela do que me ama. Respondi que ele era um covarde e babaca por mentir e não ser honesto sobre o fato de não gostar da minha cachorra há mais de 1 ano. Depois mandei ele embora. Ele me olhou como se dissesse: você realmente vai me expulsar por causa de um cachorro? E eu falei: com certeza. Ele me xingou e foi para casa dele. Não li as mensagens que ele me mandou, mas foram muitas. Ele está fora há 7 horas e já recebi 27 notificações de mensagens. Ele até falou com meu irmão, Blair, que me ligou para dizer que magoei o Mike por dar mais importância a um cachorro do que a ele, e que eu deveria simplesmente calar a boca, ser adulta e comemorar o aniversário do meu namorado. Estou confusa porque estamos juntos há pouco mais de 1 ano e eu mimo demais o Mike. A gente até se conheceu por causa da minha cachorra, e ele parecia adorá-la esse tempo todo. Meu irmão, por outro lado, não gosta muito de mim ultimamente, então não sei se ele tem razão e eu sou a babaca ou se ele e o Mike que são os babacas.
Então, sou a babaca? Comentários relevantes. Montreal Cowboys diz: não é a babaca, eu nem sou uma pessoa que gosta de cachorros, mas ele sabia que você estava chateada e de coração partido, e decidiu por você que isso era melhor para ele. Isso é simplesmente um comportamento de babaca. Atualização 1, 2 dias depois. Depois do meu post, meu namorado apareceu na minha porta no dia seguinte com flores e petiscos para a cachorra. Não deixei ele entrar, mas falei com ele pela porta de tela. Ele disse que teve tempo para pensar, que estava envergonhado pelo comportamento dele, e pediu desculpas. Explicou que tem problemas com abandono e ficou assustado quando um amigo colocou a ideia na cabeça dele de que eu amo mais meu cachorro do que ele. Esse amigo, descobri, é o meu irmão Blair. Eu disse que não estava pronta para lidar com ele ainda. Ele perguntou por quê, e eu expliquei minha perspectiva, basicamente como escrevi no meu post anterior, e acrescentei que ele apareceu sem avisar e nem me deixou falar e só começou a fazer esse pedido de desculpas todo dramático. Quando eu disse que não confio nele no momento, ele começou a chorar, daquele jeito feio e histérico. Ele disse que tudo isso tem a ver com o trauma da mãe dele ter abandonado a família. Pelo que sei da história, ela saiu de casa e deixou ele e a família quando ele tinha 13 anos. Ele disse que eu sou a pessoa dele, que ele me ama e que só perdeu a cabeça um pouco. Foi um erro, Me desculpa. Ele repetia isso várias vezes. Talvez eu seja uma pessoa quebrada, mas não senti nada naquele momento. Fiquei olhando ele chorar, pedir desculpas, praticamente se humilhar, e simplesmente não estava aceitando nada daquilo. Disse que precisamos conversar, mas que eu não estava pronta para essa conversa no momento e que precisava de espaço. Ele implorou para entrar e só foi embora quando alguns vizinhos apareceram perguntando se estava tudo bem. Ele surtou, mandou eles se ferrarem, e foi embora. Não sei nem o que estou fazendo mais, nem o que vou fazer com ele ou com meu irmão. Por enquanto, estou só sentada no terraço de um restaurante local com minha cachorrinha, tomando margaritas e tentando não chorar. Que merda! Atualização 2, 5 semanas após o post inicial. Oi! Aqui é sua amiga super bagunçada com o ex-super babaca dela, e não o super babaca no sentido divertido. Não estou com muita vontade de entrar em detalhes, mas preciso desabafar, e alguns de vocês, na verdade, a maioria, têm sido realmente úteis, insegurativos e gentis, então. O Mike está espalhando por aí que eu sou mentalmente instável. Ele sabe que eu sofro de depressão e TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e, por algum motivo, está dizendo que eu sou uma esquizofrênica diagnosticada erroneamente. Foi implacável. O Blair e meu pai estão apoiando ele nisso. Chegou a um ponto em que eu não aguentei mais e contratei um advogado. Depois de notificações de cessar e desistir e uma ordem de restrição, meu pai é um completo psicopata, e longa história, o Mike voltou à minha porta. Agora ele está exigindo que a Bolger é a cachorra dele também, que ele tem direitos sobre ela, e está preocupado com a segurança dela estando com uma mãe ou mentalmente instável, ou seja, eu. Então eu disse, mencionei que tudo isso está gravado pela câmera da campainha, que agora tenho imagens, de novo, mostrando que ele é o instável, além de ameaça manipulativa dele, somada ao fato de eu ter provas dele dizendo que nem sequer tem um animal de estimação, desmascararem tudo. Não sei exatamente o que aconteceu depois porque o vídeo foi interrompido, mas parece que o cara perdeu completamente a cabeça e desmontou minha câmera. Pelo menos ele não sabia que eu tinha outras câmeras instaladas que pegaram ele fazendo isso. Ainda bem que tenho um advogado. Atualização final. Isso vai ser longo porque eu estou furiosa. Resumo, o Mike está transformando o término em um inferno e roubou minha cachorra. Agora tive que me mudar para garantir a segurança minha e da minha cachorra. Já passou mesmo menos de 2 semanas? E agora isso. Um único dia depois do meu último post, eu estava arrumando as malas para uma viagem improvisada. A área decidiu me levar, em parte para me ajudar a relaxar e, em parte, para me tirar daquela casa maldita, assim meu pai, irmão e ex não saberiam onde eu estava. Por isso, levei a Bolger para o pet shop.
A gente planejava ficar fora por um tempo, e ela já estava precisando de um banho e de cuidados. Achei que estava sendo uma mãe de cachorro responsável. E fui uma idiota porque estava tão ocupada e desorientada com tudo que esqueci completamente de avisar ao pet shop que o Mike não podia mais buscar a Boger. Então saí para resolver umas coisas enquanto ela fazia o spa dela. Não me julgue, e ela merece um dia de spa de vez em quando. Ser um cachorro de sofá é um trabalho estressante, sabe? E, quando voltei, a recepcionista me disse: seu marido veio buscá-la. Juro que minha voz simplesmente sumiu. Não conseguia respirar. Não conseguia falar. Só caí no chão e comecei a chorar. Ele conhecia o pet shop, conhecia os funcionários, ele às vezes buscava a Boger para mim quando estávamos juntos, e eu não protegi minha filhinha prevenindo isso. Como pude ser tão estúpida? A missão de vida dele é se livrar dela. Isso deveria ter sido uma das primeiras coisas que eu fiz. Tirei ele de todos os lugares, mas não pensei nisso. Os funcionários vieram me ajudar a levantar e sentar numa cadeira, e eu só chorava. Acho que consegui dizer o suficiente e a polícia foi chamada, mas eu mal conseguia falar até com eles. Perguntaram se eu tinha alguém para chamar. Algum parente, e aí chorei mais. Eu não tenho ninguém. Na verdade, meu pai e talvez meu irmão ajudariam o Mike a fazer isso. Consegui pensar e liguei para a área, e ela já estava a caminho, mas foi aí que olhei para o meu celular. Ele tinha me mandado uma mensagem. O desgraçado realmente teve coragem de me mandar uma mensagem. Começando com "Oi, amor", como se absolutamente nada tivesse acontecido todo esse tempo. Ele disse para eu não me preocupar, que ele pegou a Boger para mim e que estava preparando um jantar na casa dele. Eu podia buscá-la depois do jantar. Ele terminou com "te amo". Era tão inacreditável que eu só consegui mostrar para os policiais. Um deles perguntou se podia ver meu histórico de mensagens, e eu disse que sim. Desbloqueei o celular e dei acesso total. Tinha esquecido de todas as mensagens abusivas, manipuladoras e horríveis que aquele idiota me mandou, porque o policial ficou mostrando a tela várias vezes para o colega. Vi ele me olhando algumas vezes antes de sair do prédio. Quando voltou, ele me perguntou se eu já tinha chamado a polícia por causa do Mike antes, e eu disse que sim. Ele revisou todas as vezes que liguei e confirmou algumas delas comigo. Contei tudo o que consegui, mas foi mais verbalmente. A área chegou e contou a visão dela da história, dizendo que fizemos tudo o que devíamos ter feito ao chamar a polícia, e que, se algo acontecesse com a Boger, ela ia levantar um inferno contra aquele departamento inútil. Ela assumiu o controle enquanto eu ainda era uma pilha de nervos e perguntou o que eles planejavam fazer. Eles pediram documentos. Todas as informações da Boger estão no meu nome, e o pet shop é afiliado ao veterinário que fez a adoção dela. Os documentos provam que eu sou a única tutora legal dela. A polícia foi até a casa dele para buscar a Boger, e pelo que entendi, porque eu não estava lá, só me contaram a versão oficial ou o Mike deixou eles entrarem, mostrou o jantar que preparou e parecia confuso, sem entender por que a polícia estava envolvida. Ele disse que tivemos uma briga, mas que estávamos nos resolvendo e que eu sou mentalmente instável e tomo muitos remédios. Segundo ele, eu mesma contei sobre a consulta da Boger no pet shop e pedi que ele buscasse a cachorra. Quando perguntaram onde estava a Boger, ele disse que não estava mais com ela, pois minha família foi buscá-la para que ele e eu tivéssemos uma noite privada e íntima para nos reconciliarmos. Enquanto isso, eu estava em casa esperando e tive que lidar com outro policial vindo me perguntar sobre minha saúde mental e se eu era um perigo para mim mesma ou para alguém, porque o Mike disse estar preocupado que sou imprevisível e abusiva. Mostrei as mensagens e as gravações provando exatamente o contrário e expliquei que tudo o que estava mostrando já tinha sido entregue à polícia antes. Nesse meio tempo, falei com meu advogado, que recomendou responder apenas às perguntas específicas sobre o caso e a devolução da Boger, então me limitei a isso. Eles encontraram a Boger na casa do Blair, mas o Blair tinha a própria história. Disse que eu era mentalmente instável e incapaz de cuidar dela, e que eu tinha pedido que ele levasse a Boger para um abrigo porque eu não tinha coragem de fazer isso sozinha. Como ele não conseguiu provar nada, levaram a Boger e a trouxeram para casa. Quando ela chegou,
veio direto para mim, puxando a coleira para chegar mais rápido. Eu chorava na porta de casa, pedindo desculpas para ela como se ela entendesse o que tinha acabado de acontecer. Mas ela estava feliz e animada, provavelmente adorou estar em uma viatura da polícia. Para ela, o mundo era maravilhoso como sempre. Agora estou com a maior parte da minha casa empacotada. O que não está em um depósito foi levado para a casa da área. Estou me preparando para vender a casa porque não consigo mais imaginar voltar para aquele lugar.